Voltamos para o segundo bloco do nosso Premier Fight League do Mundo da Luta com entrevista direto lá do nosso Política e Arte, nosso podcast todas as segundas-feiras no YouTube da Band. E lá conversamos com Felipe Manassés, que falou desse projeto social maravilhoso. Ele, que é vereador do município de Lauro de Freitas. Confira conosco essa entrevista exclusiva. Felipe, esse grande guerreiro que tem feito um trabalho ao longo dos anos, né, com as pessoas que mais precisam de ajuda, que são as pessoas que dependem de um coração tão bom quanto o de Felipe, do seu pai, da sua família, Manassés. E eu fiquei muito emocionado, Felipe, ao ver o relato daquele menino que foi um dos maiores do mundo, Levi, o nosso Chechel da Timbalada. Chechelzinho. Você fez um trabalho maravilhoso com aquele rapaz e é por isso que essa instituição Manassés, como a do nosso querido Sargento Isidoro, são coisas que dão sustentabilidade, né, ao social. E é com muito prazer que eu recebo aqui o meu vereador Felipe de Manassés. Fala, Joca, prazer estar aqui. Levi Vasconcelos, Samuel Azevedo. Falar um pouquinho sobre política, falar um pouquinho sobre arte, né? Que o homem é o homem da arte, o homem da música. E falar um pouquinho também de esporte, a gente que também trabalha nesse segmento. Então, assim, é um prazer estar dividindo a bancada com vocês. Vamos para esse bate-papo aí. Inaugurar o nosso Política e Arte, representando esse município grande de Lauro de Freitas, né? E eu já vou começando a dizer, prefeita Débora Regis, olha aqui o homem do esporte, hein? Foi atleta, um grande jogador e também é um cara que vem militando ao longo dos anos, ajudando as pessoas que têm uma relação com o esporte, não só ele, como sua família, né? Seu pai é deputado, com um mandato maravilhoso, e essa instituição, essa Fundação Manassés, que tem feito um trabalho de resgatar e de ser o terceiro braço, né? Porque aquilo que a prefeitura, que o governo não alcança, as associações, as fundações, como a de Isidoro, como a de Manassés, é que vai cuidar de gente. E o cuidado que esse rapaz tem com as pessoas é uma coisa impressionante. Tem um cadeirante que acompanhou ele durante toda a campanha que ele fez, uma belíssima campanha no município de Lauro de Freitas. Fala um pouco da sua história como jogador de futebol e também como o que levou você a fazer esse trabalho social na Fundação Manassés. Em primeiro lugar, você jogou em que time? Rapaz, eu joguei aqui no Vitória. Foi? Uma passagem curta pelo Vitória. Você começou certo. Então, eu faço política, né? Minha família faz política social aqui no estado desde 97, né? A gente iniciou ali na praia de Pitanga, em Lauro de Freitas, com tratamento para dependente químico, né? Para usuário de droga. E o trabalho pela demanda, né? Ele tomou uma proporção muito grande e a gente expandiu isso para praticamente 16 estados do Brasil, com mais de 1.000 internos, e a gente sabe a demanda e a necessidade. Qual é a instituição? Manassés, Instituição Social Manassés. É uma linha bem parecida com a de Isidoro, né? Um tratamento gratuito, é aquela política da ponta, daquelas pessoas que não têm uma opção de tratamento, aquelas pessoas que realmente precisam e acabam sendo ali esquecidas a nível de sociedade. Então a gente tem um tratamento totalmente gratuito, a gente tem um trabalho de reinserção social também, a gente tem esse cuidado com a volta para a sociedade, a gente faz o acompanhamento, então assim, é um trabalho que se tornou hoje referência a nível nacional. Aí falando com o Joaquim, quando a gente cuida de gente, quando a gente trabalha com pessoas, as demandas vão aumentando, né? E aí surgiu várias demandas. A gente começou a trabalhar com criança na área de prevenção, entendendo que é bem mais fácil a gente educar uma criança do que tirar um adulto e tratar um adulto lá na frente com a dependência química. Então a gente fez muitos trabalhos em comunidades através do futebol, porque eu venho do futebol, como o Joca falou, fui atleta profissional, e a gente entende a importância do esporte a nível de sociedade e a nível de formação de homens. O esporte hoje ele te ensina a seguir regras, a cumprir horário, a submissão a um líder, a trabalhar com pessoas diferentes, né? E a ganhar, a perder, a competir. Então o esporte é fantástico, é uma ferramenta fantástica de educação. Então assim, a gente trabalha muito nessa área. E o futebol, que é uma coisa da paixão, acabou conciliando, a gente trabalhando com futebol e jogador, a gente acabou fundando um time de futebol. Iniciamos com Cajazeiras, né? Esporte Clube Cajazeiras.
E a gente disputou o Campeonato Baiano, a gente conseguiu os acessos, a gente conseguiu realmente fazer um bom trabalho. Inclusive a gente revelou um atleta, que eu estava até falando essa semana, que é o Danilo Santos, né, que fez um gol agora contra a Croácia, que ele entrou no jogo da seleção, acabou fazendo uma bela partida. E foi um jogador que a gente viu dentro da Fazenda Couto, no trabalho de comunidade nosso, a gente identificou aquele menino ali, né, com potencial, a gente trouxe para a nossa equipe, profissionalizamos, ele estreou com 15 para 16 anos no profissional do Campeonato Baiano, a gente fez uma parceria com o Palmeiras, fizemos uma venda aí para a Inglaterra, e se a gente vê um menino desse hoje numa seleção brasileira, nos deixa muito orgulhoso, para você ver como é importante ter pessoas que acreditam em pessoas, né, e um menino que estava ali na Fazenda Couto, ali, né, sem uma referência, sem um sonho, sem realmente um projeto de vida, a gente poder proporcionar isso daí é fantástico. E falando também do esporte feminino, vendo a Gabi aqui, a gente também conseguiu na mesma semana, como foi uma semana abençoada, a convocação da Raíssa também, outra jogadora nossa de comunidade jacobina, que a gente fez o mesmo trâmite, fez uma parceria com o Palmeiras e ela foi convocada para a seleção principal feminina. Então assim, são dois atletas baianos, né, que veio de projetos sociais, que hoje estão aí a nível nacional. Então, assim, um homem e outra mulher, né? Não, um homem e uma mulher. Fecha bem o ciclo. Como isso é importante. E aí o futebol falou, Joaquim, Débora tem que abraçar lá o esporte. eu apresentei um projeto para a Débora, né, a gente levar o nosso time e transformar em Santa Amaro de Pitanga, o nome da nossa cidade, Lauro de Freitas, né? E a gente poder disputar nome de origem, né? Nome de origem. Poder disputar o Campeonato Baiano. A gente queria fazer esse projeto esse ano. Organizei, paguei as taxas para inscrição do clube, mas infelizmente os estádios a gente não conseguiria os alvarás, as licenças para disputar o Campeonato Baiano. Tive uma conversa com ela, falei, Débora, para mim jogar fora do município não é interessante, porque a ideia é trazer o pertencimento, é trazer o nosso time para cá, para dar oportunidade para esses jovens, né? Quantos Danilos, quantas Raíssas tem lá de Freitas, na Quingoma, em Portão, na Itinga, que precisam dessa oportunidade. Então assim, eu que preciso é que você se comprometa comigo, que esse ano você vai dar um jeito, você vai organizar esses estádios e o ano que vem a gente possa trazer nosso time para disputar o Campeonato Baiano e movimenta a economia. Você trabalha com base, você faz convênios, você faz convênios com as escolinhas de futebol nas comunidades. Porque, uma coisa é uma escolinha ali sem estrutura, outra coisa não. É um braço num time profissional, né? Então, assim, isso dá espaço, você começa a trabalhar com sonho, com objetivo. Então, assim, essa é a nossa ideia a nível de esporte. E uma outra área que eu trabalho muito, que é a área de PCD, foi um desafio na minha vida. Eu tive a oportunidade de ser secretário na antiga gestão, acho que foi em 2016, há 10 anos atrás. E dentro dessa secretaria tinha um departamento da pessoa com deficiência, Joca. E aí quando eu cheguei naquilo ali, eu falei, como é que faz? Que estrutura? Porque eu não tenho hoje o PCD na minha família, para mim era uma coisa nova, né? Um desafio novo. Cheguei lá, não tinha uma estrutura física, durante um ano não tinha nem onde sentar, o que fazer. Eu acabei revertendo todo o meu salário, né, em busca de estrutura. Que bom ver esse grande atleta, Felipe Manassés, hoje vereador do município de Lauro de Freitas, com esse projeto fantástico que o Instituto Manassés vem desenvolvendo ao longo dos anos, trabalhando com PCDs, com pessoas que realmente necessitam. E que bom ver ele fazer esse trabalho bacana e agora, acreditando muito no município de Lauro de Freitas, ele quer trazer o Santo Amaro de Pitanga, um time que possa representar a cidade de Lauro de Freitas, essa cidade que é a 7ª economia do estado da Bahia, que já está na hora de ter um clube de futebol, assim como o Ipitanga, nos áureos tempos, né, do Ipitanga, um time que possa representar aquela cidade. Estaremos com você juntos sempre, Felipe. Boa sorte a você e à prefeita Débora Regis. Continue seguindo as nossas redes sociais aqui embaixo. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais Premier Fight League no Mundo da Luta, só aqui na nossa TV Bandeira.